Senti no coração de pedir para Deus uma palavra que viesse de encontro às nossas vidas, aos nossos corações, no quesito de exortação, de vigilância, né? A palavra de Deus nos ensina, nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando houve a destituição, né, do anjo de luz, até então conhecido, né, chamado de Lúcifer, que significa anjo de luz, uma terça parte do céu caiu junto com ele. Um terço. Ele era o regente da orquestra de Deus. Aquele cara que ficava com a batuta, regendo os anjos, louvando e adorando a Deus. Num dado momento ele virou e falou o quê? Rapaziada, a partir de agora sou eu que mando aqui. Vocês vão se prostrar e adorar a mim. Deus vai ficar de lado e sou eu que mando aqui agora. Ele usurpou o ser igual a Deus. E Deus não permitiu aquilo. Destituiu. Uma terça parte daqueles que concordaram com isso foram juntos. E para ele não tem perdão. Para ele não tem volta. Está condenado. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele não tem como se vingar de Deus. Embora seja o intuito. Ele não consegue afetar a Deus. Em cima de quem ele vai? Da imagem e semelhança de Deus. Nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós devemos estar sempre orando, vigiando, para alguns rezando, porque ele não se apresenta da maneira como ele é. Outrora, 24 horas atrás, através dos convites, os manjares que ele apresenta, estávamos na mão dele. Ele feliz da vida, porque estávamos nas garras de um poder destrutivo. Você pode chamar como bem entender esse poder destrutivo. Pessoalmente, para mim, eu chamo de diabo, inimigo, capeta. Para mim é esse. Não tem outro poder destrutivo. 24 horas atrás na mão dele. Hoje não mais. Hoje, através de um caminho de Deus, buscando as coisas do alto. Mas ele não está contente com isso. Ele deseja ter-nos de volta na mão dele. Muitas vezes nem nas mãos, mas condenados junto com ele. Ceifar a vida. Muitos livramentos vieram sobre a tua vida, porque ele não se contenta mais em você fazer as vontades dele desagradando ao Pai, mas sim ser condenado. Você ir para a morte eterna. Agora o que acontece? Veja o que nos diz a palavra de Deus. 1 Pedro, primeiramente, eu vou ler aqui 5:8, apenas um versículo. Sede sóbrios, ou seja, sem entorpecimento, sem chapar o coco, sobriedade, né? Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por que derredor? Porque ao redor estão os anjos de Deus. Ao redor é aqui, é aí, é ali. Ao derredor é além, é depois do redor. E ele fica na espreita, porque é típico dele, escondido, olhando quem que está vulnerável, aquele que está dando brecha, aquele que não está atento, buscando a quem possa tragar. E ele lança seta. Pode ser um pensamento, pode ser aquele outro que também não está vigiando e vem com alguma palavra de afronta,
de ofensa, de desrespeito, pode ser uma lembrança, aquele sussurrozinho no ouvido, que vai fazer você perder a serenidade, te trazer desconforto. Ele não se apresenta do jeito que ele é, porque senão ele assusta, porque o bicho é feio. Se ele chegar e se apresentar, a gente corre. Então ele vem do jeito que é o seu ponto fraco. Ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja o que nos diz ainda no livro de Jó. Apenas um versículo também. Certo dia, primeiramente, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Porque estamos num lugar onde falamos de Deus, está isento dele estar no meio? É o joio e o trigo. Ele anda ao derredor, de rodear a terra, passear pela terra, a procurar aquele que está dando brecha para ele lançar a seta e afastar do caminho de Deus. Por que eu digo que ele não se apresenta do jeito que ele é? Ele se apresenta no seu ponto fraco. Se a gente pegar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando diz que Jesus foi tentado no deserto, antes dele ser preso pelos soldados romanos, antes da crucificação, de ter um conflito com Malco, que Pedro cortou a orelha e tudo mais, ele foi se preparar para passar pelo que ele ia passar. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, se abstendo de alimento e de água. Permaneceu no deserto, mortificando a carne e fortificando o espírito, para poder superar o que ia vir. Ele não queria. Ele sabia que ia ser dificultosa aquela situação, ia ser pesado, azedo. E tanto que ele orou e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aí ele se afastou, foi para o deserto, se preparar. Imagina um cara, uma pessoa, porque ali ele estava em forma de homem, carne, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo quer dizer palavra, o verbo era Deus, estava com Deus, estava com lá. Mas foi necessário que o verbo se fizesse homem e viesse entre os homens viventes, viesse aqui como homem, carnal. 40 dias sem comer, sem beber água. E Satanás rodear a terra para desviá-lo do pó, que é jejum, mortificar a carne, virou ele assim: se és filho de Deus, manda que essa solicita a mim. Bom, ele não poderia muito bem pegar e falar: tá bom, então você vê, se eu não sou filho de Deus, olhar para ele e falar, pum, croa, parecia um sangue. E de repente ele pegar e morder e falar: tá aqui, ó, eu sou filho de Deus. Mas o que diz? Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o intuito dele, do inimigo, era fazer ele quebrar o propósito. Qual que era o propósito? Era o jejum. Era se fortificar. Mas o inimigo se apresentou através do quê? Do ponto fraco. 40 dias sem comer. Porque diz, jejuava Jesus 40 dias, 40 noites e teve fome. Ele sabia qual que era o ponto fraco do inimigo ali. Ele sabe qual que é o seu ponto fraco. Ele vai atuar naquela parte que você possa estar vulnerável. Por isso que devemos buscar a vigilância. Devemos buscar estar em contato com Deus, como diz o 11º passo.
Procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Como é que você vai conseguir resistir aos manjares do inimigo? Fortalecendo o teu espírito. É fortalecendo aquilo que vem do alto, que vem de Deus. Não é comendo espinafre, tomando whey protein, GH, nada disso. Porque nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades dominadores do mal. Ele anda no meio, olhando aquele que está vulnerável. Quando o povo de Deus foi chamado para uma batalha lá no Antigo Testamento, foram escolhidos pessoas para a batalha, para a guerra, eles estavam em 36 homens, 36 mil homens. Aí foi dito, tirai 10 mil, porque foi notado que 10 ali poderiam atrapalhar a peleja. E ainda foi peneirado mais um pouco. Aqueles que não querem ir, quem são? 10 mil, beleza, não vá. Mas ainda foi visto que poderia atrapalhar a peleja e o objetivo não ser conquistado, que era vencer aquela batalha. E diante de mais uma análise criteriosa, mas 12 mil foram tirados. Eram 32 mil. Depois mais 12 mil, sobraram 10 mil. Dentre esses 10 mil, ainda foi visto que não era necessário quantidade, mas qualidade. Qual que foi a estratégia ali do servo de Deus para que tivesse apenas aqueles que fossem astutos, fossem espertos? Manda esse povo ir beber água. Vai lá, rapaziada. Todo mundo aproveita. Bebe água, enche o cantil. Porque nós vamos guerrear e vai dar sede. Então aproveita. Tipo um dromedário. Enche o bucho d'água. E foram. Aí virou e falou assim, fica esperto. Aquele que pegar, ajoelhar diante, botar a cara dentro d'água para beber água, aí esses mandam embora. Porque esses estão sendo insensatos. Agora aquele que pegar a água, colocar na boca, estando ligeiro, esses vocês pegam. E dentre todos aqueles 32 mil homens, foram apenas 600 ou 300. 300 para a batalha. Dentre 32 mil homens, 300 foram necessários. E venceram a batalha. Por quê? Astuto, ligeiro, vigiando, orando, sujeitando a Deus. Dificuldade virá? Virá. Mas dobra teu joelho, clama por Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Evite hábitos, lugares e pessoas. É o que diz a programação. Se policiar, se vigiar, estar ligeiro, estar esperto, porque ele vai vir através do teu ponto fraco. É uma discussão. É você estar na sua casa, você vai sair para ir a algum lugar, você coloca uma blusa, sem querer se acha no teu ponto alguma substância, no teu bolso. Uma ponta ali no bolso, um pino na gaveta escondido, um convite de um amigo para beber. Fica ligeiro, porque ele quer te derrubar. Amém. Mas ele não vai. Não deixe que isso aconteça, porque está na sua mão isso não acontecer. Provérbios fala sobre aquele que dorme no meio do mar, aquele que dorme em cima do mastro. Não pode ser como essa pessoa. Tenhamos que ser espertos, ligeiros, coerentes, com a sabedoria que vem do alto. Porque nossas melhores ideias nos levaram para o uso, diz a programação. Amém. Se você agir pela tua sabedoria, você está sendo autossuficiente. A palavra Deus, você tira o D e o S, você faz o papel de Deus. Eu. Então que possamos essa manhã ter essa fortificação que vem do alto. Amém. Essa exortação que Deus traz para a gente. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus.
Virá dificuldade? Virá. Mas toda dificuldade é para crescimento. Toda correção é para crescimento. Ninguém está aqui por punição. Mas isso é uma preparação para você vencer a batalha lá fora. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas?